eu agora tenho o botão fechar funciona, certo? Olha que lindo isso daqui, ó. Se eu executar ele, vou executar aqui. Pronto, o foco está na janela, certo? Se eu apertar Alt F4, o meu teclado não tem Alt F4. Deixa eu caçar um jeito de emular esse Alt F4 aqui. Deixa eu ver se o notebook tem. Alt F4. Ó, pronto. Tá vendo lá? Ó, o Alt F4 funcionou. Tá vendo? Closing. O evento closing ele serve tanto para o clique do mouse quanto para o Alt F4, né, que também tem a função de fechar. Ou seja, aqui eu já tenho meus eventos. Só que se eu olhar para minha classe, ficou uma baderna, né? Um monte de método que faz coisas que não tem nada a ver com a minha classe, né? Eu posso separar isso. Eu estou tratando aqui em especial os eventos disparados pela classe, né? Pela interface Window Listener. Tá, então se eu estou tratando esses eventos em específico, né, só mostrando aqui uma estratégia bastante interessante para vocês, eu vou mostrar aqui na próxima classe que eu vou criar, né, mas aqui falando sobre o Windows Listener, se eu estou tratando isso daqui, eu posso, por exemplo, criar um pacote separado, como eu fiz aqui, né, criei um pacote para eventos, e vim aqui, ó, criar uma classe nova, certo? Essa nova classe minha, eu vou chamar de é, Windows. Vamos colocar o mesmo nome que está lá embaixo lá, né? Window Listener de cria, né? Ou melhor, vamos para ficar assim semanticamente mais bonito, vamos colocar de cria Window Listener, certo? É, Na IDE Eclipse e na IDE NetBeans, né? Nós temos aqui também a opção de já adicionar a interface, né? Aqui embaixo a gente tem interface e superclasse. A superclasse seria o extends e a interface seria o implements, né? Aqui nós vamos implementar então o window listening. O window listening é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele é do pacote Java AWT.event. Feito isso, finish, eu criei minha classe e vejam, ele já criou para mim automaticamente todos os métodos que eu deveria ter criado, né, que eu deveria criar manualmente como eu fiz anteriormente. Só que para mostrar para vocês, eu vou apagar esses métodos só para vocês verem ele reclamando. Né? Apesar da gente ter feito manualmente, também teria essa opção aqui, ó, Add an Implemented Method, né, que ele gera para mim os métodos automaticamente. Né? Isso aqui é uma forma de gerar automático os métodos. Pronto, se eu tenho aqui esses métodos, né, o que eu posso ver, ó, se vocês olharem, está escrito aqui ó, override. Esse override significa que ele está sobrescrevendo o método original. Né? E aí ele vai ter a ação que nós quisermos que ele tenha. Né? Aqui nós agora podemos apagar esse cara aqui. Vamos apagar todos, certo? Todos esses métodos de evento. Só para a gente facilitar, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esses caras aqui, vou dar um Ctrl X nele, certo? E vou colocar lá, né, só para não ter que fazer o System Out Print LN todos novamente. Eu vou deixar esse último overhead aí, só para a gente mapear como override todos os métodos também. Né? Não é necessário fazer isso. Eu estou fazendo só mesmo porque o que foi gerado tinha. Então eu vou fazer só para vocês terem essa visão aí. Funcionaria da mesma forma sem esse método, sem a anotação do override. Pronto. Agora veja um detalhe bem importante aqui. Eu dei erro, né? Deu erro aqui na minha classe, na principal aqui. Única e exclusivamente porque não tenho mais as implementações aqui. Então eu vou poder fazer isso daqui, ó. Tirar essa implementação. Certo? E aqui em Windows Listening, se eu não tenho mais esse cara aqui, deixa eu ver aqui um pequeno detalhe aqui. Eu
posso fazer isso daqui, add listener, add window listener, e aí eu faço como parâmetro uma instância daquela classe que eu acabei de criar, né, que é o decria window listener. Ó, veja que ele lá em cima tá sobrando, né? Os imports não estão sendo mais úteis. No Eclipse, se eu fizer Ctrl Shift O, ele organiza esses imports para mim e apaga os que não estão sendo utilizados, né? Esse add window listener aqui serve exclusivamente para poder eu adicionar qual é a classe que vai tratar os meus eventos, né? Se eu fechar aqui, vamos ver o que é que ele está reclamando aqui. Na minha classe, não, isso daqui não tem nada a ver com a nossa brincadeira não. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Aqui, se eu executar agora, o que vai acontecer é que ele vai mostrar a janelinha, tranquilo, posso fechar, certo? Eu posso fechar única e exclusivamente porque dentro do meu método closing eu tenho um exit, né? Eu transferi a responsabilidade que antes estava aqui dentro da classe layout AWT, eu transferi para dentro de decria window listening, né? Então agora todos os tratamentos de evento podem ser feitos aqui dentro, né? Inclusive eu posso mandar um e-mail posso mandar e-mail, posso fazer o que eu quiser se, por exemplo, o utilizador da tela estiver com ela fechado, né? Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, foco, pá, eu sei que o cara fechou. Então, dentro desse método, eu posso chamar outras rotinas e fazer o que eu quiser, né? Se eu ampliei de novo, né? Dá inclusive, né, para saber quanto tempo é que o usuário ficou com a janela aberta, com foco na janela. Isso aqui é uma maravilha para essas empresas que não querem deixar os usuários navegar aí na internet, né? Eles colocam esses tipos de evento aí nas janelinhas e ficam monitorando quantas vezes a pessoa minimizou a janela. Porque às vezes não é necessário minimizar nenhuma vez por dia, né? Pois bem, já temos aqui esse tratamento de evento. Agora o nosso próximo passo é trabalhar com layout. Coisa que fizemos um pouco na aula passada, mas agora nós vamos fazer novamente aqui. Já sabemos como montar o nosso evento listener, né? Já temos aqui como uma base, já uma expectativa de como fazer isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Na aula passada nós aprendemos, né, inclusive dentro do método main, que nós poderíamos fazer isso daqui, ó. Button bt1 recebe new button, e eu já posso passar aqui um label, né, bt01. Como agora eu não tenho instância da classe frame, eu posso fazer só isso aqui, ó, this add button. Pronto. Aqui, ó, se eu executar, o que vai acontecer? Né? Como eu já tinha mencionado nas aulas anteriores, quando eu não defino o layout padrão fica sendo border, né? E se eu não defino o layout, se eu sabendo que é border e não definir a orientação do componente, ele vai aparecer no centro e vai ocupar a tela inteira, né? No caso aqui o botão ficou tomando a tela inteira, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui bt1.set. Não. Aqui no momento que eu estou adicionando, eu posso colocar aqui border layout, né, que é o layout que eu estou usando, ponto a orientação que eu quero. Quero que ele apareça em cima, então é norte, né? Norte. Então aqui, ó, eu quis que o botão aparecesse em cima. Só que, como já visto nas aulas anteriores, a limitação é que ele só aceita um componente por região, né? Nós temos 5 regiões aqui, seria norte, sul, leste, oeste e centro. Para poder a gente conseguir colocar mais de um componente por região,
utilizamos o layout, né, flow layout. Aqui nesse nosso exemplo nós vamos fazer o seguinte: precisamos de vários componentes, né, queremos que seja flow layout, mas queremos que a janela, vou reduzir aqui o tamanho da janela para 100, né, nós queremos que a janela mostre mais de um componente, né, no mesmo região. Para isso vou mudar aqui, eu vou tirar esse border layout norte aqui, né, e vou colocar setar um layout diferente aqui para o nosso frame, que seria this set layout new flow layout, que é aquele flow layout que nós utilizamos, né, e vimos na aula passada. Dá um Ctrl Shift O para organizar os imports, né, e vamos aqui novamente executar e ver o que foi que aconteceu aqui. Agora nós temos um botão que ficou no centro, certo? Um botão que, por sinal, não faz nada ainda, né? Vamos fazer o seguinte: vamos criar um formulário para realizar cálculos, né? Uma calculadora, sei lá, alguma coisa do tipo. Vamos fazer o seguinte: deixa eu abrir aqui um painel. Vamos abrir o Paint aqui. Deixa eu expandir isso daqui. Vamos criar algo mais ou menos assim: um label, valor A. Aqui nós vamos criar um campinho, né, para entrada de dado, valor B, criar um outro campinho com entrada de dado, né. Esses campinhos podem ser, são os test fields, né, e aqui na frente nós vamos criar novos labels, né, que seria valor A mais valor B igual a né, e nós vamos, por exemplo, deixa eu chegar isso aqui mais para cá, criar um botão aqui, ó. Vamos chamá-lo de calcular, né? Pronto. Isso daqui será um label. Aqui o conteúdo desse label, mais um label, mais o conteúdo desse label, mais um label, mais o conteúdo desse label, mais um label. Então aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 labels, mais 8, 9 labels, né? Nós vamos ter 9 labels, 2 test fields e um botão. Então vamos lá. Para organizar nosso projetinho aqui, nós não vamos utilizar o que fizemos aqui, ó. Inicialmente nós colocamos o objeto dentro do construtor, né? Tanto a definição do objeto quanto a criação do mesmo. O que vamos fazer agora é colocar isso fora para que ele seja acessível de qualquer lugar, certo? Para isso vamos fazer da seguinte maneira: sempre é interessante encapsular isso daqui, né? Na aula passada nós vimos sobre encapsulamento e vai ser o seguinte: private button. Eu preciso de um botão, né? Que é o botão calcular. Pronto. Vou colocar só calc para ficar abreviado. Private button calc recebe. Não, deixei desse jeito aqui. A outra informação que precisamos são os test fields, né? Então vai ser private test field, né? Test field TFA, test field A, vou colocar o A maiúsculo,
private test field, né? Precisaríamos fazer um import caso eu não tivesse utilizado o mecanismo automático do Eclipse para fazer esse import para mim. Como eu utilizei, eu não preciso me preocupar em ir lá manualmente fazer o import. É test field B. Aqui nós criamos nossos dois test fields. Identificamos a necessidade de criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6.